Oi, pessoal, vamos lá? Continuando, tá? Família na Constituição, artigo 226. Vamos lá, parágrafo 4º. O parágrafo 3º, né? O parágrafo 3º é basicamente o que eu falei no vídeo anterior, tá? É o regime de casamento. Esse regime, aí a gente tem a união estável. Ela vem falando bastante sobre a união estável, que forma o quê? Uma entidade familiar. Essa entidade familiar, ela tá sob a proteção do Estado. Sim, beleza. Essa proteção do Estado criou-se o quê? Uma súmula 380, tá? Dias Toffoli tava lá e foi defendido bastante essa questão aí do casamento homossexual. Desse casamento e de suas garantias. Só que ele esqueceu que a súmula não sobrepõe uma emenda constitucional. E não houve uma emenda constitucional no sentido de homologação de uma união estável. Então, vamos lá. A união estável homoafetiva, ela é uma entidade matrimonial, beleza. Só que ela precisa de quê? De provas. Ela precisa de provas para surtir um efeito previdenciário e um efeito civilista, ok? A união estável, ela é muito comum em casamentos, né, homossexuais. No entanto, ela vai ser equiparada ao Instituto do Casamento, beleza? Aí a questão da equiparação que vem com a partilha, né, com a responsabilidade de cada um. Porque por trás de cada ser ali do casamento, existe uma família. E essa família, ela também quer os direitos, tá? Então, a passividade de quê? De provas comprobatórias daquele lapso temporal onde houve a união estável. Professora, apenas a certidão de união estável vale? Não. Apenas a certidão de união estável, ela não é reconhecida como Instituto do Casamento. E esse Instituto do Casamento, ele tem que ser o quê? Baseado no ato civil, tá? Ah, então a união estável não é ato civil? É um ato civil, no entanto, ela tem que ser equiparada. Vamos lá, ela tem que subir uma escadinha para chegar no casamento. Ok? Até porque a união estável ela é baseada na súmula 380. A união estável não é uma emenda constitucional. Ponto. Vamos lá. Aí, continuando o terceiro, a gente fala, né, que a união estável, ela quer o quê? Tratamento igualitário. Sim, direitos e obrigações, tratamento igualitário. Direitos e obrigações contratuais, direito e obrigação família, beleza. Mas no que tange lá na frente, numa dissolução desse instituto, eu preciso fazer uma comprovação, ok? O Barroso também veio aí na defesa, tá, desse vínculo afetivo. Então, o Toffoli e o Barroso foram aí protagonistas dessa súmula 380. Haja vista que, tá, não foi unanimidade da Suprema Corte. Temos que ficar atento nisso, ok? A permissão da adoção e a permissão da herança. Vamos lá. A herança, ela é baseada na sociedade civil, ok? Essa sociedade civil, ela tem o casamento, tá? A adoção do menor, né? Eu tenho que ter o quê? Posso adotar com união estável? Posso, ok? Só que aquele menor, ele vai sofrer algumas consequências. Por quê? Se um dos cônjuges vier a falecer, o que acontece com aquele menor? Vai ter que ser comprovado pelo cônjuge o quê? O casamento, a união estável. Essa comprovação da união estável que vai dar direito, tá, ao quinhão da herança lá para o adotado. Beleza? No parágrafo 4º, eu venho dizendo que família é uma base da sociedade.
tá? Porque são compostas de quê? De indivíduos. Essa base da sociedade, ela tem uma composição. Mãe solteira, pai solteiro, ok? Juntou, realizou casamento. Mediante a isso, a gente tem o interesse do afeto, do vínculo afetivo, que aí a gente tem o quê? A outra linha, que é a base da sociedade do vínculo afetivo, que é a união estável, equiparado mediante comprovação ao casamento, ok? Vamos lá. O quinto, parágrafo 5º do 226, a gente vem falando de direitos e deveres. Esses direitos e deveres, eles são igualitários, ok? Todos os componentes do casamento ou ainda da união estável têm direitos e deveres perante a Constituição igual, beleza? Dentro do parágrafo 5º, eu não tenho mais a falácia, né, de pátrio poder, tá? Aí agora eu tenho o poder familiar. Porque o pátrio poder, ele nos leva, né, a uma consequência que o pai tem o poder. Pátrio, pai tem o poder. Só que o parágrafo 5º, ele vem dizendo que temos direitos e deveres igualitários. Mediante um vínculo afetivo, aonde em muitas situações eu não sei quem é o pai, tá? Porque ambos são iguais aos direitos e deveres, eu acabo com essa frase pátrio poder e coloco o poder na família toda. Então, todos da família, todos os componentes da família têm direitos e deveres iguais, ok? Passando para o parágrafo 6º, vamos lá. O 6º vem falando de casamento. Casamento, constituição. Para se constituir um casamento constitucional, eu preciso de quê? Eu preciso de um homem ou de uma mulher. Após a súmula 380, eu preciso de um vínculo afetivo, ok? Para constituir uma união estável ou um casamento. Aí eu tenho dois viés aí de regulamentação. O viés religioso, que nós já falamos no primeiro vídeo, falamos que o viés religioso é uma apresentação, é uma cerimônia, tá? Para aquela sociedade religiosa e ela deve ser respeitada com todos os seus parâmetros, suas normas, seus rituais, deve ser respeitado porque vivemos em um país laico, já diz o nosso preâmbulo da Constituição. Beleza? Mediante a isso, né, eu tenho o casamento civil. E esse casamento civil, ele é baseado no quê? Numa união aonde eu tenho a apresentação para a sociedade civil, que a partir daquele momento os meus direitos civilistas, eles estão atrelados àquela outra pessoa. Casamento ou uma responsabilidade objetiva sem comprovação. União estável, uma responsabilidade subjetiva, porque te pede o quê? A comprovação dessa união, beleza? Tudo que é unido pode ser dissolvido. E essa dissolução desse casamento ou dessa união estável, ela vai ser um divórcio. Não se usa mais separação. As regras de separação, tá? Foram por água abaixo, ficaram lá atrás e hoje nós temos só a dissolução por divórcio ou uma dissolução da união estável, beleza? Professora, a dissolução da união estável eu preciso comprovar? Não. Se essa união estável for registrada em cartório, eu tenho que ir lá, tá? E dissolver essa união estável. Aí, os efeitos previdenciários
beneficiários e os efeitos de uma futura herança, aí sim eu tenho que comprovar que aquele lapso temporal, fulano e Beltrano construíram alguma coisa juntos, ok? No 7º, a gente está dizendo que é livre e consensual a junção de duas pessoas que formam o casamento ou a união estável. Então, ninguém é obrigado a se juntar, a casar, a compor com ninguém. Todos vão compor um matrimônio, tá? Ou uma união estável por vínculo afetivo, por livre e espontânea vontade. A vontade é sua. Arque com essas consequências, ok? Se der errado, dissolva. Beleza? Beleza, então. Paternidade. A paternidade é uma responsabilidade que já vem no parágrafo 7º, tá, da Constituição Federal, dizendo que a partir do momento que dois corpos se unem, terá que ter o quê? A figura do pai e o outro a figura da mãe. Muito confuso isso nas uniões estáveis homoafetivas, tá? Mas a questão de responsabilidade, a questão de deveres, tem que ser dividido no que tange figurativo, ok? A questão de figura, beleza? Aí eu tenho que ter a proporção educacional, porque lá na educação da Constituição já vimos que a família é responsável por uma parcela de educação, ok? Lembra lá, como que eu coloco isso tudo para o poder público? Com mandado de segurança, chamando na responsabilidade, sempre chamando quem? O Ministério Público, tá bom? Aqui no Brasil, dica, é vedado o controle de natalidade, tá? Então, compõe a família quantas crianças forem de gosto daquele matrimônio, ok? Lembrando que é na consensualidade. Eu não posso obrigar a ninguém, tá? Isso é mediante coação e todo ato mediante coação, ele é nulo, tá? Ele é nulo, tá? Então, o poder público, dentro da família, ele tem a proteção do início, ECA, criança e adolescente, e do final, idoso. Então, toda essa conjuntura, todo esse percurso que o ser humano faz, que ele está incluso dentro de uma família, ele é protegido pela Constituição Federal 226 e seus parágrafos, bem como por dois institutos, duas leis complementares que nasceram do Código Civil, tá? Para dar uma atenção melhor ao ECA, tá? Da criança e adolescente e ao idoso, que é ao final da sua vida, da sua trajetória. Beleza? Ok, então. E falando nisso, já diz a Constituição Federal que precisamos prevenir. A prevenção. Eu não tenho o controle de natalidade, mas eu tenho uma prevenção. Mas ninguém te obriga a fazer essa prevenção. É a livre espontânea vontade. No Brasil, eu não tenho poder de coação para indivíduo nenhum fazer nada. Eu tenho o quê? A livre iniciativa individual. É um dos princípios, né, constitucionais que é muito abrigado na Constituição Federal. E por último, tá? No parágrafo 8º, eu tenho as políticas públicas que são instauradas para atender esse poder familiar. E esse poder familiar, ele é atendido através de políticas públicas, tanto no âmbito municipal, no estadual e no federal. Com o quê? A prevenção de doenças,
a prevenção, distribuição de camisinha, a distribuição de anticoncepcional, ok? E diversas outras campanhas aí, tá? O CRAS, ele tá sempre disposto a essa política pública e ele é direcionado ao assistencialismo social, ok? Outra, equiparada ao ECA, eu tenho quem? A Lei Maria da Penha, porque a mulher, ela é base dessa construção de casamento constitucional. Então, eu também tenho a proteção aí da mulher, que basicamente a violência contra a mulher, ela é muito presente nos lares, né? Nos lares matrimoniais. Pessoal, isso tudo, tá? O 226, de cabo a rabo, ele quer o quê? Assegurar a dignidade da pessoa humana. Ele assegura os seus direitos e deveres, sendo antes do 226 o quê? Individual, mas agora no 226 com a composição, né, de duas pessoas, ok? Ele vai assegurar a dignidade da pessoa humana. E para finalizar aqui, uma informação muito peculiar é que no Brasil não é permitido, tá? O casamento de mais de duas pessoas. Então, que se chama o quê? Bigamia, ok? E aí, o que acontece? Essa bigamia, ela já foi por água abaixo, tá? Mas não é reconhecido o quê? Pela Constituição Federal. Então, fica ligado, tá? Que o policasamento, né? Ou a poliunião estável, ela não é permitido, tá? E aí que tá. Nos anos 70, era muito comum as pessoas responderem inquéritos policiais e serem presas por isso. E hoje em dia, tá? Será até que ponto é constituição de uma união estável? Haja vista, né, que o Barroso e o Toffoli colocaram a súmula 380, que toda união estável, ela tem o quê? A base de um vínculo afetivo. Mas até que ponto esse vínculo afetivo te leva a um polimatrimônio, tá? Fica a dica aí para uma tese bem legal. Será que hoje existe polimatrimônio no Brasil? E aí? Vamos lá? Próximos vídeos a gente vai falar de segurança na Constituição Federal. Fica com Deus e vem comigo! Valeu!